Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Esse é meu primeiro vídeo e neste primeiro vídeo eu vou falar a respeito de frameworks. Por que você não deveria utilizar frameworks, certo? Vamos começar bem polêmico, né? Vamos dizer framework não presta. Mas vamos lá que eu vou explicar. Por que framework não vale a pena? Tudo começa pelo contexto, porque esse vídeo é direcionado para quem está iniciando em programação. Então imagina uma pessoa que decidiu, hoje eu vou começar a estudar programação, eu achei isso interessante, eu quero fazer isso. Se eu for pegar o assunto de framework e associar com essa pessoa que está iniciando, na minha opinião, o framework não faz o menor sentido. Eu poderia afirmar que o framework é uma porcaria, porque essa pessoa que está iniciando em programação é como se ela fosse pular alguns passos, entende? Ela vai tentar estudar algo onde, dentro desse contexto que ela esteja estudando, tem algum framework sendo utilizado ali, sendo que isso não vai estar agregando nada para essa pessoa a nível de conhecimento. Porque se você parar para pensar, a ideia de um framework, ele parte do princípio de alguém que já ficou, não um especializado, vamos dizer assim, mas alguém que já tem uma certa experiência sobre um determinado assunto, no nosso caso que é a programação. Então, diante de toda essa vastidão de conhecimento que essa pessoa já tem, ela em cima desse conhecimento, ela constrói abstrações em cima disso para agilizar a própria vida dela. Então, o próprio framework, o surgimento de um framework, ele parte do princípio de alguém que tem uma ampla experiência. Nenhum novato cria um framework, não faz sentido. Então, a ideia de um framework, quem está utilizando aquilo é uma pessoa que já tem anos e anos de experiência, sabe muito bem o que está fazendo. Depois de tanto repetir código, fazer aquilo ou fazer isso, seja o que for, ele criou uma ferramenta, uma abstração que vai permitir que o processo de desenvolvimento de software dele seja mais eficiente, mais rápido, melhor. E esse conceito não existe dentro de alguém que iniciou em programação. Ponto. É assim, não tem como, não faz sentido. Então, se alguém está iniciando em programação, pare com essa ideia de framework. Não vai correr atrás disso. Não estude curso, não interessa. Se tem framework sendo aplicado, ignore. Vá para o básico do básico do básico. Vai lá, algoritmo, entenda as instruções básicas, como cada uma delas funciona. E escreva códigos horrorosos, estúpidos, que essa é a ideia. Você não bota na sua cabeça que você vai começar a estudar programação hoje, semana que vem você já está criando um site que faz isso, daqui a um mês você criou um aplicativo interessante. Não é assim que funciona. Você vai passar meses e meses escrevendo código que não vai servir para porra nenhuma. Literalmente isso. E tá tudo bem, tá perfeito. Porque esse é o processo de aprendizado. O processo de aprendizado não é mágico. Você não vai criar algo incrível em pouco tempo. Se você criou, você está tendo uma falsa ilusão. Provavelmente você deve estar utilizando alguma solução que abstrai toda a dificuldade de verdade da coisa, entende? Então, por isso eu começo esse vídeo dizendo que o framework não presta. Para quem está iniciando, o framework não presta. Obviamente, totalmente diferente, é um outro contexto de alguém que já tem anos de experiência, já consegue criar aplicações, sabe o que está fazendo. Então, ele vai correr atrás dessa solução de framework que perfeitamente vai se enquadrar. Perfeito, tá ok. Mas para quem está iniciando, não vale a pena. Não vai valer a pena mesmo. Quer ver um exemplo interessante? Vamos supor que sua função é ser especialista em montar uma bicicleta. Agora vamos lá. Existe todo o conhecimento onde um cara pode aprender peça por peça individualmente como montar a bicicleta, e existe um outro cenário onde já existe uma máquina, onde você simplesmente pega peças e coloca lá e ela não faz tudo, mas ela faz mais que 50%, vamos dizer assim. Já te entrega algo quase pronto, né? Você apenas faz poucas coisas e pronto, atingiu o resultado final. Se a gente pegar esses dois contextos, não tem como afirmar que o cara que utiliza a máquina tem o mesmo conhecimento técnico do cara que monta a bicicleta peça por peça individual. Então, essa é a diferença. A máquina seria o framework, é a ferramenta que te agiliza, abstraindo toda a dificuldade. E o cara que entende profundamente, minuciosamente os detalhes, é quem está aprendendo de verdade. Então, assim, você que está iniciando em programação, foque no básico, lógica de programação, os comandos básicos, as instruções básicas, foque nisso. E construa exemplos pequenos, bestas, mas faz parte da vida, é isso aí, entendeu? Então, pelo menos nessa primeira parte, é isso que eu tenho a dizer, ok? Algumas desvantagens que, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu poderia afirmar que alguém que começou a estudar programação já se utilizando de frameworks possa ter a longo prazo. É uma coisa que eu penso. Imagine que você começou a estudar programação, sempre utilizou frameworks, conseguiu construir soluções usando frameworks e atingiu um nível onde você consegue criar projetos sempre utilizando frameworks.
A primeira parte é, você nunca vai conseguir criar um projeto do zero. Matou o framework, você vai se sentir perdido, não vai saber por onde começar. Talvez você vai ter uma fortíssima dificuldade com isso. Ponto. Uma coisa. Uma segunda coisa, eu imagino que você vai ter uma forte tendência a achar que toda solução provém de um framework, de uma biblioteca de terceiro, de alguma coisa que alguém já criou antes, entendeu? Você não vai ter pensamento crítico de pensar primeiro assim, calma aí, o problema é esse. Eu consigo construir. Você por si só cria o código e resolve o problema. Mas não, provavelmente você vai ter uma forte tendência em que o problema é esse, calma aí, eu vou pesquisar aqui qual biblioteca resolve esse problema. E você vai fazer isso, vai instalar a biblioteca, vai aplicar aquela biblioteca para resolver o problema. Então meio que vai cortar, digamos assim, vai cortar uma parte muito importante, que é você mesmo ter a autonomia de você conseguir solucionar o problema sem depender de solução de terceiros. E melhor do que isso, cara, é você ter o pensamento crítico de saber a hora certa. Porque assim, vamos lá, obviamente vão ter projetos que a tomada de decisão de utilizar de uma solução de terceiros, seja um framework, seja uma biblioteca, seja o que for, vai ser muito mais importante, vai ser muito mais interessante do que você ter que fazer do zero na mão. Porque dentro do contexto de um projeto existe prazo, existem N variáveis onde você vai analisar e você mesmo vai dizer, calma aí, porra, vale a pena, eu vou ter que instalar, vou utilizar essa tecnologia aqui, que tem essa biblioteca, ou seja, esse framework, enfim. Para esse contexto específico, eu estou percebendo com a minha experiência que essa solução externa, né, vai agregar e vai conseguir dar a solução. Agora, às vezes é um problema pequeno. Aí você está tão alienado a achar que tem que baixar alguma coisa externa, às vezes um problema minúsculo, aí você quer baixar as ferramentas de terceiro que às vezes não tem nada a ver. É como se fosse um excesso para solucionar o problema, entendeu? Às vezes você sozinho, só pensando 2 neurônios, você sabia, porra, eu consigo resolver esse problema, entende? Então eu acho que a pessoa perde esse senso crítico à medida que ela começa a estudar sempre utilizando o framework, só fica preso nisso por resto da vida toda, entendeu? Eu enxergo isso como uma grande desvantagem, entendeu? Então por isso, no tópico desse vídeo, o meu objetivo aqui é te aconselhar a não correr atrás de frameworks, pelo menos no início dos seus estudos. Não foque nessas ferramentas, evite-as. Espere passar um bom tempo de amadurecimento no seu conhecimento intelectual técnico, né, sobre o que você está estudando, e quando você se sentir confortável, aí sim você corre atrás de frameworks, bibliotecas, enfim, tudo relacionado a esse contexto, entendeu? Então é isso. Agora, vamos pensar do ponto de vista assim, quando eu devo utilizar frameworks? Quando um framework faz sentido para mim? Dentro da minha concepção, isso vai fazer sentido a partir do momento em que você ficou estudando por um longo tempo, você já criou um monte de código porcaria, fez um monte de código besta que você olha e fala, porra, essa porra não resolve nada, cara, é muito simples, tudo bem. Mas a partir do momento que você vai evoluindo, vai chegar um momento que você vai conseguir construir alguma solução que algum usuário final vai usar e falar, porra, isso serve para mim. Quando você chega nesse nível, provavelmente, pela sua experiência, você já deve ter passado várias vezes pela sensação de estar meio que recriando do zero, refazendo, não é refazendo a roda, mas você cria algo, daqui a pouco você tem um outro problema. E você percebe que tudo aquilo que você criou, você está fazendo de novo. Entendeu? Então você começa a ter a visão de que, porra, eu não vou ficar toda hora repetindo, né? Até porque um programador, ele não é para fazer isso. A ideia, ele vai construir abstrações em cima de coisas que normalmente são repetitivas para agilizar o processo. E esse é o caminho que lá no final a gente vai chegar no framework, uma biblioteca, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo isso parte de você mesmo. Ou seja, é você que vai perceber que está sendo muito repetitivo no que você está fazendo. É você mesmo que sozinho vai criar a solução que vai encurtar esse caminho para você. E é você mesmo que depois de muito tempo ficar criando suas próprias soluções, vai perceber que no mercado aí tem muita coisa que é eternamente melhor do que você mesmo vai construir. Então você vai ter um amadurecimento de pensar, pô, realmente eu vou utilizar um framework. Ah não, calma aí, tem uma biblioteca que resolve aquele problema. Eu vou baixar aquela biblioteca. Por exemplo, eu poderia até eu ser capaz de construir o que aquela biblioteca se propõe a resolver. Vamos supor, eu consigo. Porém, porra, vai demorar muito tempo para eu conseguir fazer isso. E mesmo se eu fizer, não vai ser tão bom quanto a biblioteca está pronta. Entendeu? É dentro desse contexto em que um cara pode se sentir confortável e falar, não, agora eu vou utilizar uma ferramenta externa. Vou usar a biblioteca de terceiro, vou utilizar tal framework, enfim.
aí tá tudo bem, cara, beleza. Porque você se sente seguro em entender esse contexto, você sabe, tem a segurança que você conseguiria fazer sozinho, mas por questões de tempo e de questões técnicas, por saber que provavelmente essas ferramentas de terceiros vão ser muito melhor do que você poderia construir sozinho, então você vai tomar a decisão de utilizá-las, entendeu? E é isso que vai acontecer no prazo, porque, óbvio, ninguém em alto nível vai ficar criando coisas do zero, não faz o menor sentido. Ainda mais quando tem todo um contexto de projeto, tem prazo, tem N variáveis dentro desse todo que você vai ter que mensurar qual é a melhor solução, né? A melhor maneira de conseguir atingir o objetivo, entendeu? Então, tudo que eu penso a respeito de frameworks e ferramentas de terceiro é mais ou menos por aí. Eu espero que essa minha opinião, né, minha forma de pensar sobre esse assunto, possa te orientar para você, né, que está iniciando agora aí, possa te dar um norte e que isso, sei lá, né, contribua de alguma maneira. Então, para você que assistiu meu primeiro vídeo, eu agradeço muito. Espero um bom feedback aí, comentário quem tiver, quem puder falar alguma coisa, ok. E até o próximo vídeo. Eu agradeço muito e valeu, gente. Até mais.